Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vim fazer esse vídeo aqui em forma de conversa, mais um vídeo para o canal. E hoje o tema é populismo penal e justiça. Bom, é um tema bem delicado, afeta as questões de direito penal, obviamente, e aquilo que idealizamos como justiça. Como disse, hoje vai ser em forma de conversa, estou tomando um café, acabou de sair da máquina. Mas o principal ponto que a gente tem para debater é que com toda essa exposição midiática que hoje o direito penal, o processo penal vivencia, nós temos um novo fator, que esse fator já existia, mas ele era mais velado. Agora, com essa evidência toda que a mídia vem trazendo para o campo da processualística penal e para o campo da aplicação da lei penal, a gente precisa se debruçar sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado. O que a gente precisa estabelecer? O populismo penal. O que é o populismo penal? É quando a mídia ela aflora essa emoção do povo com as notícias que são veiculadas, muitas vezes sem a devida orientação, sem uma instrução de base, e o povo, a população, a massa, começa a cobrar do judiciário uma posição que muitas vezes afronta a lei. Então, o populismo penal é o processo penal e o direito penal sendo regido pelo povo, sendo constituído, construído, realizado pelo povo que não tem uma instrução quanto às leis, quanto às regras, quanto à processualística penal e que pede providências aos órgãos judiciários. E aqui, órgão judiciário, digo, né, juiz, a gente também pode falar em promotor, a gente pode falar em ministro, todos aqueles, né, agentes que estão envolvidos no judiciário do Brasil. Pois bem, será que o populismo penal ele busca a justiça? O que é a justiça e para quem é essa justiça? Quando a gente analisa a lei, a legislação, ela é justa? Ela é injusta? Quem está analisando e quais são os fatores de qualificação que estão sendo realizados? Qual o viés? Um viés utilitarista? Enfim, qual o viés que você está utilizando para identificar se algo é justo ou injusto? Quais são os padrões utilizados? A justiça é uma palavra intangível, abstrata, que a gente não pode tocar. Por quê? Porque ela varia muito de ótica para ótica, de pessoa para pessoa. E aqui, pessoal, sem proselitismo, sem exemplos extremos, né? A gente está falando daquilo que é o dia a dia, tá bom? Quando a gente fala em justiça para a vítima, é uma justiça. Quando a gente fala em justiça para a família do réu, é uma outra justiça. Quando a gente fala em justiça que envolvem padrões sociais diferentes, teremos visões diferentes. Pois bem, e o que acontece? Como que a justiça é aplicada hoje? Ela é aplicada através da lei. Essa lei, ela é elaborada, né, pelo nosso legislativo, que em tese nós que elegemos as pessoas para a elaboração das leis. E se existe de um lado processo penal, a legislação processual penal, a legislação do direito penal, são os fatores que balizam a aplicação da justiça que envolve, né, os homens. E de outro lado, nós temos um movimento crescente de populismo penal, que busca fazer a justiça de acordo com a consciência de massa, a consciência de povo, que muitas vezes é enviesada por mídia, que não tem conhecimento, que é ignorante, aqui eu digo ignorante, pois falta conhecimento, falta instrução, tá certo? Para entender o que a lei diz e influencia muito nos julgamentos. A gente sabe o poder da mídia na influência dos julgamentos, ainda mais nos julgamentos que são extremamente midiáticos, que são polêmicos. A mídia ela tem uma influência forte. E quando a gente fala em júri, quem julga os crimes contra a vida são jurados. São 7 pessoas leigas que são influenciáveis, assim como todos nós somos influenciados também. Pois bem, por que eu estou trazendo essa discussão? Porque quando a gente fala em populismo penal, o rumo que isso leva, para onde isso vai nos levar, é um caminho muito tortuoso, porque a gente não pode transpor
a legislação para aplicar o populismo penal para agradar o povo. Não pode. Seja você juiz, seja você ministro, seja você promotor, certo? Enfim, é uma inversão de valores. E por que eu digo inversão de valores? Então você critica o populismo penal e você é a favor da lei. Claro, exatamente isso. Porque o processo penal, ele funciona como a regra do jogo. O jogo tem regras, como se fosse no futebol. No futebol vale fazer gol de mão? Não vale. Por quê? Porque a regra diz que só vale fazer gol com o pé. Se eu faço um gol de mão, ele é válido? Não é. Assim como no processo penal. Se eu não respeito um ato processual que está na regra do jogo, que determina que ele seja realizado, e eu faço tirando da minha cabeça ou do populismo penal, está errado. Por quê? Porque não está respeitando as regras do jogo. E se a gente for seguir os padrões de justiça, os padrões de justiça individualmente, eles são muito variáveis. O que é justo para você talvez não seja justo para mim, que não seja justo para outro ou para outra pessoa. E o que a gente aplica? Qual justiça a gente aplica? Como que a gente mede aquilo que é justo? Pela lei. Então a gente vive, a gente tem um pacto societário que destaca as normas que são cogentes, ou seja, as normas que devemos seguir. Isso vale para o processo penal também. Ah, mas eu não concordo, é muito injusto o que aconteceu. Para você é injusto, para outra pessoa pode ser que seja justo. Quem vai definir a aplicação da justiça não é o individual, é o coletivo, que está concretizado nas leis. E o populismo penal, ele tem mais uma agravante, pessoal, que é a questão de ser direcionado pela mídia. A mídia, muitas vezes, ela serve a fatores de conveniência. Convenhamos que a mídia serve a certas conveniências, seja política, seja mercadológica, enfim. Existem várias conveniências onde que a mídia pode impulsionar o pensamento do povo, trazer equívocos no raciocínio, não ensinar realmente com a informação que traz. E olha como que é complicado. Quando a gente pensa em ótica, em olhos para ver e para entender o que a mídia traz, por exemplo, no campo do processo penal e do direito penal, quem são as pessoas que têm crivo, que têm filtro para entender o que a mídia está trazendo e para ter um olhar crítico e analisar se isso condiz com a realidade, condiz com a lei ou não? Quem? Aquelas pessoas que se formaram em direito, certo? E que seguiram a área penal. Porque, às vezes, até um colega que é formado em direito e não atua na área criminal, não estuda a área criminal, não tem filtro, não tem olhos para enxergar o que está sendo realizado. Se é bom ou se é ruim. Veja como que é complexo. Quantos por cento da população chegam até uma faculdade? Quantos por cento da população terminam uma faculdade? Quantos por cento da população cursam direito, terminam o curso de direito e buscam a área criminal para atuar? Essa ínfima, pequena parcela que estamos tratando de que é capaz de identificar aquilo que a mídia traz e filtrar. Porque não vem a educação com a informação. A informação ela vem solta, enviesada, servindo a fatores de conveniência. E se a gente for tirar a justiça da cabeça de cada um, nunca teremos uma aplicação homogênea. A arbitrariedade nunca servirá à justiça. Porque o nosso pacto societário ele determina que as leis sejam cumpridas. As leis são elaboradas, elas funcionam como regra do jogo. E por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque a gente está vivendo uma fase de inúmeros julgamentos midiáticos, onde está havendo, sim, um desrespeito ao processo penal, um desrespeito ao direito penal, um desrespeito aos princípios penais. E esse movimento de populismo penal vem ganhando força, mas é uma força ignorante, porque ela desconhece a luta que teve que ser travada para que fosse possível adquirir as garantias e os princípios, sejam eles constitucionais ou processuais, que temos hoje. Por exemplo, você sabia que o princípio indubio pro réu, ele te ajuda? Se você for acusado de um crime qualquer hoje, mesmo que seja uma inverdade, você é regido pelo princípio da presunção de inocência. Você é tido por inocente até que se prove o contrário. E pelo princípio do indubio pro réu, se não tiver provas para mostrar a acusação então, que está sendo realizada, que cai sobre seus ombros, você vai ser absolvido. Ah, mas isso defende o bandido.
E se você for acusado injustamente? Será que basta uma acusação para condenar? Não. Os princípios processuais e constitucionais, eles prezam justamente por isso, para que o inocente não seja preso. Ah, mas aí vige a impunidade. Não é impunidade, é o procedimento. Se após o procedimento, o devido processo legal, com todas as garantias sendo observadas, a pessoa for julgada e condenada por um ato, menos chance de ter sido uma injustiça, de ter sido uma condenação injusta. Ah, mas condenação injusta não acontece. Vai pesquisar. Então você está mal informado e não é culpa sua. É culpa muitas vezes da mídia que faz esse sentimento aflorar. Pois bem, essa instrução, essa educação social que a gente precisa trazer à tona, ela ainda está sendo desenvolvida, porque essa informação que está vindo para a mídia, o populismo penal é algo muito novo, que a gente precisa começar a enfrentar e se deparar. A justiça não é fácil. Nós temos a justiça dos homens, nós temos a justiça de Deus, nós temos a justiça bíblica, nós temos a justiça cultural, temos vários tipos e vieses de justiça. Mas a justiça que a gente aplica hoje no Brasil, ela é regida pelo ordenamento jurídico. E ele deve ser respeitado. Ministro nenhum pode afrontar a justiça. Ministro nenhum pode afrontar e derrogar as leis. Nem desembargador, nem promotor, nem advogado, nem qualquer indivíduo. Esse pacto societário deve ser respeitado. E as arbitrariedades, veja só, quando você aceita que o direito de alguém seja desrespeitado, quando você aceita que o direito de alguém seja desrespeitado, prendeu aquela pessoa, mas não respeitou o processo penal. Maravilha, ela tem que ser presa, bandido, cadeia nele. Você está abrindo mão do seu próprio direito, porque amanhã isso pode acontecer com você. E desrespeitar as garantias individuais da pessoa que está sendo julgada é um desrespeito a si mesmo, porque é como se você também abrisse mão do seu direito. E se um dia você for julgado ou for acusado sem provas ou com provas, você não vai poder reclamar de estar passando por um julgamento arbitrário e injusto. Isso beira ao caos, certo? Impunidade não se confunde com garantia. A garantia é para que realmente uma impunidade, na verdade, para que um erro jurídico, que uma injustiça não aconteça. É para isso que servem as garantias. Só que a população, por falta de educação, é muito imediatista e não entende os trâmites que são necessários para que uma pessoa seja processada e ao final seja presa, a depender do crime, certo? Então veja, hoje estamos vivendo uma época de um movimento forte no populismo penal, mas aqueles que conhecem as leis, aqueles que sabem a importância da observância daquilo que está na regra do jogo, deve sim educar a população, deve sim ensinar, por mais difícil que seja, porque as pessoas não vão entender quando você pontuar e falar que isso não está de acordo com a lei. Se a lei não atende aos princípios sociais, a lei precisa ser mudada e não arbitrariedades precisam ser realizadas. Bom, é uma reflexão, uma conversa que é importante e espero que isso abra a sua cabeça. Tá bom? Mais um vídeo aqui no canal É Direito Penal e até o próximo. Abraço.